Sejam novamente todos bem-vindos à casa do Senhor. Hoje o Senhor deu-me uma palavra para que eu pudesse trazer a toda a igreja, e uma palavra que o Senhor tem me confrontado constantemente durante essa semana. Porque é algo que, para a gente, vocês vão entender quando eu entrar nessa ministração, mas é algo que para a gente é tão normal que acaba que passa-se dia após dia e continuamos a fazer porque é normal. Mas antes de eu entrar nessa mensagem, eu gostaria de orar rapidamente com vocês. Senhor, nós queremos entregar, Senhor, esse tempo a Ti, declarar, Senhor, a Tua soberania, Senhor, declarar o Teu trono sobre este altar, declarar que somente o Teu Espírito Santo tem voz, Senhor, nesse altar. Queremos, Senhor, consagrar a Ti, Senhor, tudo que for dito, Senhor, através, Senhor, dessa mensagem. Que seja o Teu Espírito Santo, Senhor, a falar conosco. Que a Tua palavra, Senhor, venha trazer, Senhor, consolo ao nosso coração. Que a Tua palavra, Senhor, venha trazer exortação, mudança, Senhor Jesus, de mentalidade, mudança de comportamento a cada um de nós, Senhor. Declaramos o nosso coração uma terra fértil, o nosso coração uma terra boa, onde a Tua palavra cai, Senhor, e dá fruto e cresce, Senhor, e é espalhado, Senhor, por onde andarmos, Pai. Declaramos isso, Senhor, que Tu és, Senhor Jesus, aquele que fala, Tu és aquele, Senhor, que faz. Tu tens liberdade, Espírito Santo, para mudar, Tu tens liberdade para operar no nosso meio, Pai. Declaramos a Tua soberania e o Teu reino sobre este lugar, em nome de Jesus. Amém. Mas, antes de iniciarmos a mensagem, eu gostaria de trazer um fato curioso para vocês, que por acaso eu não fazia ideia. Mas vocês acreditam que o ser humano é um estudo, não é comprovado, mas vários estudiosos já chegaram a essa conclusão, de que o ser humano tem, em média, 70 mil pensamentos diários. Vocês já pararam para pensar o quanto vocês pensam, ou o quanto nós pensamos? 70 mil pensamentos diários. É muita coisa. A nossa mente está, acho que desde a hora que a gente acorda, e muitos, não sei se vocês já passaram por isso, ao dormir continuam. Eu já tive uma fase que eu vivi isso. Quando eu estudei para o OA, era das 6 da manhã à meia-noite estudar. E quando eu ia dormir, eu não conseguia. O meu cérebro continuava estudando e processando. Então, eu tive que tomar medicamento para conseguir dormir. Então, às vezes, até dormindo, nós estamos ali a processar coisas. Então, são 70 mil pensamentos diários que o ser humano pode ter. E a minha pergunta é, desses 70 mil pensamentos diários, quantos são relacionados ao reino de Deus? Dos nossos 70 mil pensamentos, quantos são do reino, da palavra, do Espírito Santo? Talvez nós nunca paramos para pensar sobre isso, o quanto nós levantamos, o nosso dia corre, e para quem trabalha sem ser com pensamentos que precisa calcular, que precisa estar concentrado em algo, para passar o tempo, acaba pensando. Quantos de nós já fizemos isso? Para passar o tempo, eu vou pensar nisso, naquilo, para ver se o tempo passa. E quantos de nós escolhemos pensar na palavra de Deus ou pensar nas coisas do reino? E a mensagem que eu tenho para nós hoje é justamente sobre isso. Os pensamentos geram sementes no nosso coração. Eu gostaria hoje de falar com vocês sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas mentes, sobre o nosso coração e, bem rapidamente, sobre os frutos que essas sementes do nosso coração geram. E eu gostaria de ler com vocês, se puderem já ir abrindo, Lamentações, capítulo 3, 19 ao 22. Se nós considerarmos que os nossos pensamentos geram sementes no nosso coração, e essas sementes são os nossos sentimentos, nós temos uma boa razão para organizarmos a nossa mente e buscarmos selecionar que tipo de pensamentos nós permitimos permanecer na nossa mente. Então, Lamentações 3, 19, 22, diz: Eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Penso nisso e fico abatido. Mas a esperança volta quando penso no seguinte:
O amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Todos nós sabemos que Lamentações foi escrito pelo profeta Jeremias. E aqui nós, através dessa passagem, nós podemos ver que tudo começa na nossa mente. É incrível como esse texto que nós acabamos de ler nos ensina o poder da nossa mente. Jeremias talvez nem passasse pelo coração dele ao escrever isso, mas hoje nos serve como uma lição de que a nossa mente, ela literalmente tem poder sobre nós. Tem poder sobre o nosso coração, tem poder sobre o nosso corpo, tem poder para gerar algo em nós. Então, Jeremias relata 2 tipos de pensamentos nessa passagem em que nós lemos. Ele pensa no sofrimento e na solidão em que ele viveu e gera uma semente no coração dele. Quando Jeremias menciona, lembro da minha tristeza e da solidão, lembro das minhas amarguras e dos meus sofrimentos. Quando eu penso nisso, eu fico abatido. Então, Jeremias nos mostra que o pensamento de tudo aquilo que ele viveu de sofrimento, tudo aquilo que ele viveu de ruim, gera no coração dele uma semente. Ele fica abatido. Gera a semente da tristeza dentro do coração dele. Mas logo em seguida ele fala, mas a esperança volta. Quando eu penso no amor e na misericórdia do Senhor. Então ele nos mostra que, ao pensar no amor e na misericórdia do Senhor, ele gera uma outra semente no coração dele, que é a esperança. A esperança volta quando eu penso. Então, podemos concluir que, literalmente, a nossa mente tem poder para aquilo que vai para dentro do nosso coração. As coisas começam na nossa mente. Às vezes a gente pensa assim, eu senti algo, eu já estou a sentir algo, mas não percebemos que tivemos provavelmente 70 mil pensamentos diários que podem ter gerado dentro do nosso coração isso que a gente acha que foi repentino. Talvez a gente pense, do nada me surgiu um sentimento disso, ou do nada me surgiu um sentimento daquilo, mas não paramos para nos atentar a quantos dias ou a quantas horas depositamos com pensamentos no nosso coração que geraram essa semente dentro de nós. Então, nós podemos confirmar através de Lamentações 3, 19 e 22, o tema da nossa mensagem, que normalmente os nossos pensamentos vão gerar sementes dentro do nosso coração. E essas sementes, muitas das vezes, podem dar fruto se nós alimentarmos. Porque muitas das vezes pensamos, temos os nossos pensamentos, alimentamos os nossos pensamentos, elas geraram uma semente dentro do nosso coração, mas aí muitos de nós caímos em nós mesmos, esse sentimento não é de Deus. Esse sentimento não é o que o Espírito Santo queria que meu coração estivesse a sentir. Então, nós lançamos fora essa semente. Mas, muitas vezes, isso não acontece. Nós alimentamos, nós regamos essa semente dentro do nosso coração, que nada mais é do que resultado dos nossos pensamentos, e essas sementes vêm e geram os frutos. Nem sempre os frutos são bons, nem sempre o resultado é o que o Espírito Santo gostaria que nós tivéssemos. Só que aqui eu chamo a nossa atenção para uma coisa. A nossa mente vai gerar semente no nosso coração e o nosso coração vai gerar o fruto, e esse fruto são as nossas ações. Só que nós devemos nos atentar a uma coisa. A Bíblia nos ensina algo muito interessante sobre o nosso coração. Nós não devemos confiar no nosso coração. Isso é o que a Bíblia nos ensina. Aqui eu chamo a atenção para algo que a Bíblia diz em Jeremias 17, 9. Hoje nós vamos falar muito sobre Jeremias, porque sabemos que o livro todo de Jeremias tem ensinamentos muito profundos e, às vezes, passa sobre nós, lemos e passa diante de nós coisas que nós não compreendemos, mas o Espírito Santo revela-nos coisas que muitas das vezes lemos, relemos e não temos essa revelação, mas chega um momento em que o Senhor revela, e a cada versículo da Bíblia nos traz, dependendo da nossa situação, um ensinamento diferente e para vários tipos de áreas da nossa vida.
Mas Jeremias 17:9 diz: quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto quanto ele. Está doente demais para ser curado. Então, a Bíblia nos ensina que o nosso coração é enganoso. Muitas vezes, o que tem no nosso coração não é aquilo que realmente é bom para nós, não é aquilo que realmente deveríamos estar a sentir. Então, quantos já ouviram aqui a frase, siga a voz do seu coração? Ou quantas vezes nós também já falamos isso? Siga a voz do seu coração, ouça o que o seu coração está a dizer para você tomar suas decisões, caminhe segundo o seu coração. Quantas vezes nós já falamos isso? Ou quantas pessoas já falaram isso para a gente? Quando dissemos, eu tenho dúvida de que decisão tomar, se eu vou, se eu não vou, se eu fico, se eu faço. E já ouvimos, ouça a voz do seu coração, o que o seu coração diz? Mas a Bíblia nos ensina o contrário. A Bíblia em Jeremias, como acabamos de ler, nos ensina que o coração do homem é enganoso. Nosso coração está doente demais para ser curado. A Bíblia diz ao contrário do que o mundo muitas das vezes nos diz. Então, nós precisamos ter cuidado com a voz do nosso coração. Devemos ter cuidado com aquilo que há de sementes dentro do nosso coração. Eu queria falar uma coisa interessante que Jesus nos fala em Mateus 12:34. Jesus diz: a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. E muitas das vezes está cheio de coisas que nós criamos na nossa mente. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, quando a boca fala, já são os frutos do que o coração está cheio, que foram as sementes que nós lançamos através dos nossos pensamentos. Então, a nossa boca vai falar daquilo que o nosso coração está cheio. E o nosso coração vai se encher daquilo que nós pensamos, dos nossos 70 mil pensamentos diários. São esses possíveis 70 mil pensamentos diários que vão encher o nosso coração. E é do que o nosso coração vai estar cheio, é que nós vamos falar, é que nós vamos agir, é o que nós vamos fazer. Será que nós, como servos de Deus, será que nós, como templos do Espírito Santo, estamos a encher o nosso coração daquilo que é de Deus, daquilo que vem do Espírito Santo, daquilo que a palavra de Deus nos ensina a fazermos diariamente? Ou será que nós estamos a encher o nosso coração de coisas do mundo, de pensamentos do mundo? Essa semana... Obrigada, Vitor. Há um mês atrás, mais ou menos, comecei a assistir uma série. E eu não sei por qual motivo aquela série mexeu comigo. Porque eu ficava a pensar, e eu não estava a fazer essa mensagem ainda. Ficava a pensar naquela série, e o Espírito Santo me incomodou a parar de assistir. Não tinha nada de errado com a série. Garanto, eu acho que é classificação de 7 anos. Não sei por qual motivo, mas o Espírito Santo me incomodava, porque a série tomou conta da minha mente. Eu ficava toda hora pensando nela, o que vai acontecer, e isso e aquilo, quando é que eu vou ter um tempo de assistir de novo. Então, assim, eu ocupei, basicamente, vários dias da minha cabeça pensando numa coisa fútil, pensando numa coisa que não me traria crescimento nenhum, conhecimento nenhum, e eu parei de assistir. Confesso que ainda estou curiosa, mas parei de assistir. Então, assim, nós ocupamos a nossa mente diariamente com coisas que não nos traz crescimento, com coisas que não nos traz amadurecimento e não nos faz evoluir. Muitas das vezes ocupamos a nossa mente com série, com bobeira, com rios, com tantas coisas, e às vezes até com pensamentos negativos. A nossa mente tem um poder sobre nós, e nós deveríamos ter poder sobre a nossa mente. Nós deveríamos continuamente, se hoje sairmos daqui compreendendo o que a nossa mente pode fazer conosco, sairíamos daqui também com a plena certeza de que deveríamos diariamente pedir ao Espírito Santo o fruto do domínio próprio para nós dominarmos a nossa mente. Porque se a nossa mente nos dominar, seremos contaminados, porque nós, como seres humanos, não queremos pensar nas coisas de Deus. Nós, na nossa carnalidade, não queremos depositar tempo orando, não queremos depositar tempo lendo a Bíblia, não queremos depositar o único dia que teríamos de descanso, no domingo, na casa do Senhor. O nosso corpo humano não quer isso. Mas se nós não tivermos o fruto do Espírito
para nos dominarmos, nos policiarmos, nós seguimos fazendo somente aquilo que a nossa carne gostaria que fizéssemos. Então, se hoje nós compreendermos a necessidade de nós dominarmos a nossa mente, iremos continuamente buscar esse domínio próprio, porque a nossa mente pode ter poder sobre o nosso corpo, mas nós devemos ter poder sobre a nossa mente. Nós devemos decidir o que pensar. E eu gostaria de trazer para vocês 2 exemplos de personagens bíblicos que seguiram o coração. Temos falado, nosso pastor recentemente falou também sobre o caso de Ananias e Safira. E o Espírito Santo, nesse dia, quando o pastor estava a falar, não tinha nada a ver com o pensamento e com o coração, mas naquele momento o Espírito Santo trouxe ao meu coração que eles eram um exemplo dessa mensagem. Porque, se vocês não sabem, mas eu acredito que todos sabem, Ananias e Safira venderam a sua propriedade, como todos os outros irmãos estavam a fazer, estavam depositando para que fosse repartido, para que fosse para que todos pudessem viver de forma igual. E Ananias e Safira venderam também a sua propriedade, mas eles fizeram diferente. Atos 5:3-5 vai dizer: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses para o Espírito Santo? Então, Ananias mentiu para os apóstolos, dizendo que vendeu a propriedade por um valor X, quando, na verdade, vendeu por Y e reteve uma parte para ele. Então, aqui pergunta, por que deixaste Satanás encher o teu coração? Eu acredito firmemente que, após Ananias ter vendido a sua propriedade e ter visto a quantidade de dinheiro que ele conseguiu, eu acredito que ele ficou a pensar, mas eles não precisam de tudo isso. Todos estão a vender e depositando e distribuindo. Eu preciso muito mais, porque sou eu e minha esposa. Então, eu acredito que Ananias ficou a pensar nisso. Quanto dinheiro eu vou dar para os apóstolos? Quantos dinheiros eu vou depositar ali as ofertas? Quanto dinheiro essa propriedade rendeu? E eu acredito que ele ficou a alimentar isso. E, às vezes, quantos de nós já passamos por isso? Nossa, esse mês o meu dízimo foi X. Mas será que a igreja precisa de tudo isso? Eu ainda tenho X conta para pagar, eu ainda tenho X coisas para fazer, e nós deixamos Satanás alimentar deixamos Satanás lançar esse pensamento e nós ficamos alimentando. Porque foi isso que Ananias fez. E após tanto pensar que era muito dinheiro, que não era necessário, e que isso encheu o coração dele de quê? Ganância, e veio o desejo de mentir. Então, o pensamento de Ananias e Safira, de que era muito dinheiro, que possivelmente não era necessário tudo aquilo, trouxe no coração deles uma semente de engano, uma semente de ganância, e essa semente deu fruto que foi a mentira. A boca deles anunciou aquilo que o coração deles estava cheio. Então, nós precisamos olhar para aquilo que é fato, aquilo que é real. Eu preciso... Agora estamos a falar de nós, porque Ananias e Safira não precisavam dar o dinheiro todo. Aquilo era voluntário. Se você quisesse vender, se você não quisesse vender, eles estavam sendo voluntários. Eu trago para nós, como servos de Cristo, que temos essa obrigação, eu diria que sim, que é uma obrigação como cristão, como servos de Deus, devolvermos aquilo que o Senhor nos dá. Então, se chegarmos a passar por isso, vir na nossa mente de que nós ainda temos tantas dívidas para pagar, de que há tantos irmãos que já estão a ofertar, que a minha oferta e o meu dízimo não vai fazer tanta diferença na igreja, mas vai fazer na minha vida, porque eu vou deixar de pagar tantas coisas. Nesse momento, nós precisamos repreender esse pensamento, porque é Satanás querendo lançar na nossa mente para trazer essa semente do nosso coração e nós retermos aquilo que não é nosso. Então, nosso fruto vai ser de quê? De roubar a Deus. Um pensamento de que o meu dízimo é muito, de que a igreja não precisa tanto, vai gerar no meu coração essa semente de ganância para mim, de mentira, e eu vou gerar o fruto de roubar a Deus. Porque é isso que a palavra diz, que quando nós não devolvemos aquilo que é de Deus, nós roubamos a Deus. Então, nós precisamos ter cuidado com um simples pensamento, que às vezes para nós é simples, não tem nada demais, passou na minha cabeça. Mas se passou na nossa cabeça, nós repreendemos, acabou. Agora, se nós alimentamos e se gera uma semente no nosso coração, e se essa semente nós regamos, vai gerar um fruto de roubar a Deus. Um outro exemplo que eu gostaria de trazer para nós é do rei Davi. O rei Davi com o caso da Batseba, que está em 2 Reis 11, 2, 4.
Uma tarde, Davi se levantou, depois de ter dormido um pouco, e foi passear no terraço do palácio. Davi viu uma mulher muito bonita tomando banho. Aí ele mandou que descobrisse quem era aquela mulher. E soube que era Batseba, a filha de Eliã, e esposa de Urias, o heteu. Então Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la, e eles a trouxeram. E Davi teve relações com ela. Batseba tinha justamente terminado seu ritual mensal de purificação, e ela voltou para casa. Aqui nós podemos ver onde o coração de Davi levou ele. O caso de Davi e Batseba, nós sabemos de tudo o que aconteceu, a morte do filho, do fruto, tal. Só que aqui nós podemos imaginar que Davi, ao abrir a janela e ver Batseba tomando banho, eu acredito que não foi de imediato que gerou no coração dele, que veio no coração dele o desejo de tê-la. Eu acredito que Davi ficou a pensá-la, a relembrar daquela linda mulher a tomar banho. E ao ficar imaginando e relembrando de Batseba tomando banho, gerou no coração de Davi o desejo de tê-la. Só que não parou por aí, porque às vezes veio o desejo no nosso coração, e como eu falei, nós eliminamos essa semente que foi lançada para o nosso coração, e nós seguimos. Mas Davi não eliminou. Davi fez o quê? Regou essa semente, e essa semente deu fruto, que foi mandar buscar Batseba e ter relações com ela. Então, o coração de Davi levou a cometer um pecado. E, além desse, veio outro pecado, porque um pecado vem gerando um outro pecado, quando nós tentamos escondê-las, gerou outro pecado, que foi mandar Urias para frente das batalhas para que fosse morto, para que o pecado de Davi não fosse descoberto, e assim vai virando uma roda de pecados. Então, o coração de Davi levou ele a cometer pecados que trouxeram consequências grandes para sua família e muito sofrimento. Então, nós precisamos aprender com esses homens da Bíblia, com essas mulheres que a Bíblia menciona, e tentarmos buscar não repetir os erros. Amém? Nós não colocamos na nossa mente, nós não decidimos colocar na nossa mente pensamentos ruins. Eu acredito que ninguém decide, hoje eu vou pensar em pornografia. Hoje eu tirei o dia para pensar em roubar. Eu acredito que ninguém tenha esse tipo de atitude. Mas o diabo lança sobre a nossa mente pensamentos, e hoje a gente pode ver que, só mudando de assunto, mas não tanto, podemos ver que Deus, ele prepara, já falamos isso várias vezes aqui, Deus prepara várias mensagens como sequência de outras sem nós sabermos. Então, nós podemos ver que hoje faz um pouquinho sentido com a mensagem do pastor Pedro, de domingo passado, sobre as tentações. Porque, ao falarmos da nossa mente, falarmos de como Satanás tenta lançar na nossa mente pensamentos, ele vai lançar pensamentos que ele sabe que nós vamos alimentá-los. Não serão lançados pensamentos na nossa mente que não nos causem efeito nenhum. Pensamentos que, pronto, vem e não tem nada a ver com aquilo que eu gosto, com aquilo que me dá prazer, com aquilo que me satisfaz. Os pensamentos lançados na nossa mente são pensamentos que nos satisfazem, que nós continuamos a pensar porque nos dão prazer, porque é saboroso para cada um de nós. Então, os pensamentos que são lançados são aqueles que nos agrada, que de alguma forma traz para nós algum prazer. Podemos escolher ou não no que pensar. Essa é uma decisão nossa. Talvez nós não podemos escolher aquilo que vem de imediato na nossa mente, mas nós podemos escolher permanecer nesse pensamento ou não. Quantos, diariamente, de nós somos capazes de trazer esses pensamentos que fazem de nós pessoas melhores, ou quantos de nós continuamente trazemos e alimentamos pensamentos como: minha vida é muito ruim, minha vida é horrível, meu futuro é muito incerto, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que vai acontecer da minha vida, e fica diariamente pensando nisso. Ou pensamentos do tipo: é impossível mudar a minha situação, o meu quadro é impossível de mudar.
Ou então, o meu casamento é horrível, o meu filho, a minha filha é isso, a minha casa. Quantos ficamos diariamente com esses pensamentos? Essas são frases que indicam padrões de pensamentos negativos e que podem afetar não só o nosso espiritual, como estamos a falar, mas também a nossa saúde. Segundo pesquisadores de Concórdia, no Canadá, esses sentimentos de negatividades, exemplos como eu li, podem danificar o nosso metabolismo, o nosso sistema imunológico, e os nossos órgãos. Os pensamentos negativos não afetam somente o nosso espírito, afetam também o nosso corpo, nos deixa doente. Quantos já ouvimos falar que pessoas negativas nos fazem ficar abatidos? Sentarmos ao lado de alguém que só sabe mencionar coisas ruins, minha vida é isso, não tem futuro, isso não dá certo, não tenta, não vai, isso é em vão. Isso nos faz ficarmos abatidos, nos tira a esperança. Então, é real que, além de atacar o nosso espiritual, porque pode gerar pecado que vai nos afastar de Deus, ataca também o nosso corpo, os nossos órgãos. Pessoas que são depressivas, que estão ali sempre com pensamento de morte, são pessoas que não conseguem se levantar, não conseguem reagir. Por quê? Porque o órgão do corpo, o seu corpo, está totalmente consumido por isso. Eu conheci uma senhora que perdeu, acho que mais de 20 quilos em questão de meses, e só ficava, no norte, onde a gente morava, é comum ter rede. Só ficava deitada na rede o dia todo, e não comia, e não bebia, e os médicos não conseguiam identificar o que era, e ela teve que mudar de cidade para descobrirem que ela estava com depressão. Então, o corpo dela estava sendo totalmente consumido, ela estava só pele e osso, estava totalmente consumido pela depressão. Então, os nossos pensamentos, as frases que mencionamos, aquilo que alimentamos, atinge também o nosso corpo, além do nosso espiritual. Na nossa luta contra os nossos pensamentos, nós precisamos do Espírito Santo. Não tem como vencermos os nossos pensamentos que nos afastam de Deus, não tem como vencermos, lançarmos as sementes que nós colocamos no nosso coração fora, sem a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo é fundamental nessa batalha, é fundamental para guerrear conosco. E ele está disponível, isso é o que é mais bonito, o Espírito Santo está disponível para nos ajudar nessa luta. Nós precisamos buscá-lo diariamente, nós precisamos mencionar, Espírito Santo, eu não aguento mais pensar em X coisa, me ajuda. Espírito Santo, minha mente não para, ele sabe de tudo isso, Deus sabe de tudo que passa em nós, sabe todos os fios de cabelos que nós temos, mas nós precisamos mencionar, Senhor, eu não consigo parar de pensar isso. Senhor, esse pensamento tem gerado uma semente no meu coração, que eu estou com medo dessa semente dar fruto. Espírito Santo, me ajuda. Nós precisamos buscar essa ajuda do Espírito Santo. Ele está disponível, ele está ao nosso lado, ele está querendo nos ajudar, porque esse é o papel do Espírito Santo, nos ajudar. Amém? Martinho Lutero, eu gosto dessa frase, e eu nunca imaginei que um dia eu ia usar essa frase, e o Senhor me trouxe à memória essa frase de Martinho Lutero, que vai dizer: você não pode impedir que um pássaro pouse na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho. Martinho Lutero traz essa frase maravilhosa, porque nós podemos ver nas nossas vidas isso. Nós não podemos impedir que um pensamento venha à nossa mente. Nós não conseguimos impedir que seja lançado um pensamento, mas nós podemos impedir que ele seja alimentado dentro de nós. Aquele pensamento ruim veio, é uma escolha minha, continuar a pensar, e esse pensamento gerar uma semente no meu coração. Mas também é uma escolha minha, o pensamento ruim veio e eu lançá-lo fora. Eu não posso impedir que passe na minha cabeça um pensamento, exemplo, estou numa situação complicada,
vi algo ali fácil, eu poderia pegar para resolver minha situação. Eu não posso impedir que esse pensamento repentino passe, mas eu posso impedir de alimentá-lo. Realmente, eu poderia pegar. Realmente, não tem ninguém vendo. Realmente, aquilo ali resolveria a minha causa. Aquilo ali solucionaria o meu problema. E eu posso impedir que isso aconteça. Então, quando Martinho Lutero fala isso, que você não pode impedir que um pássaro pouse na sua cabeça, mas pode impedir que ele faça um ninho, podemos trazer isso para a nossa vida. Que nós podemos impedir que os nossos pensamentos sejam alimentados por cada um de nós. Amém? E o que fazer para evitar esses pensamentos errados? Além, lógico, do que eu já mencionei, que podemos pedir ajuda, o auxílio do Espírito Santo. A Bíblia é o nosso manual. O Senhor, Deus nos fez nos conhecendo cada parte do nosso corpo, cada parte do nosso cérebro, e o Senhor nos deixa um manual de como devemos viver. E a Bíblia responde isso. O que fazer para evitar os nossos pensamentos errados? Se vocês puderem abrir Filipenses 4:8, nós vamos ter essa resposta. Filipenses 4:8 vai dizer: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensais. Aqui está um segredo para que a nossa mente e o nosso coração possam estar limpos e puros diante de Deus. Para que as nossas atitudes possam ser aprovadas pelo Senhor, devemos ir a Filipenses. Todas as vezes que estivermos com um pensamento e se bater a dúvida no nosso coração, será que esse pensamento é de Deus? Será que esse pensamento é do Espírito Santo? Devemos ir a Filipenses 4:8 e a resposta vai estar lá. Se o pensamento que nós temos é verdadeiro, se o pensamento que nós temos é honesto, se o pensamento que nós temos é justo, ou é puro, ou é amável, podemos concluir que sim, estamos a pensar coisas lançadas pelo Espírito Santo na nossa mente, ou estamos sendo direcionados a meditarmos naquilo que a palavra de Deus diz. Se a resposta for não, não está em Filipenses 4:8, não é verdadeiro. O que eu penso não é verdadeiro. Então, você já tem que concluir que não é de Deus. O pensamento não vai gerar uma boa semente no teu coração. Se você concluir que o que você está a pensar não é honesto, o que eu estou pensando não é justo, trata-se de injustiça, eu estou maquinando uma injustiça com o outro, o pensamento não é do Espírito Santo, não vai gerar uma semente boa no nosso coração. Ou então, que é o que continuamente acontece, o pensamento não é puro. Se o que eu estou a pensar não é puro, não devemos nem ter dúvidas. É certo que não é de Deus. É certo que esse pensamento foi lançado por Satanás para que nós venhamos a gerar sementes ruins no nosso coração e que essas sementes ruins venham gerar pecados e esses pecados venham nos afastar do Senhor Jesus Cristo. Então, Filipenses 4:8 tem a resposta para essa pergunta. Sempre que tivermos a pensar, vamos em Filipenses. Concluir se esse pensamento é ou não do Senhor. A nossa mente precisa estar continuamente cativa à mente de Cristo. Nossos pensamentos devem ser pensamentos que exaltam ao Senhor, que nos trazem crescimento, que nos trazem amadurecimento, crescimentos que geram para o reino de Deus crescimento. Porque tudo, como eu falei, tudo começa na nossa mente. Tanto o que é ruim, quanto o que é bom. Tudo começa na nossa mente. E quando falo sobre pensamentos, devemos selecionar aquilo que nós pensamos, devemos selecionar aquilo que alimentamos na nossa mente. Porque muitas das vezes precisamos pensar, precisamos parar, pensar, tomar decisões. Tudo começa com o nosso pensamento. Não podemos decidir nada à torta direita sem pararmos, analisarmos e pensarmos e ponderarmos aquilo que precisamos decidir. Então, ao pensarmos, precisamos pensar naquilo que é
puro, naquilo que é honesto, naquilo que é de Deus. Lamentações, voltamos a Jeremias. Eu falei que hoje íamos falar demais de Jeremias. Em Lamentações 3, 21 diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Então, uma das formas de nós vencermos os nossos pensamentos que não agradam ao Senhor Jesus é trazermos à memória aquilo que nos dá esperança. O que nos dá esperança? A palavra de Deus. A palavra de Deus é aquilo que gera no nosso coração a esperança, o prazer, o desejo, a confiança de que aquilo que nós não vemos vai acontecer, aquilo que nós esperamos, ainda que aos olhos humanos seja impossível, vai acontecer. Então, precisamos ocupar a nossa mente com aquilo que nos dá esperança. Pensarmos nas coisas ruins não nos gera esperança. Pensarmos nas coisas negativas não nos gera esperança. O que nos gera esperança é pensarmos na palavra de Deus, é pensarmos naquilo que Deus já fez. Às vezes nós paramos na causa que é ruim, paramos naquilo que não é agradável a nós e focamos nela. Mas não precisamos trazer esperança do que Deus já fez. Deus já operou, Deus já providenciou. Eu estou nessa. Já teve um período em que eu procurava uma casa, desesperada, porque eu estava num quarto. E Deus fez, Deus operou. Então, a minha esperança agora é que Deus fez. Eu lembro daquilo. Eu lembro que Deus providenciou de forma milagrosa uma casa. Então, é nisso que eu me pego. Se eu for parar para pensar, os arrendamentos estão altíssimos. Não tem casa, não tem como, eu não tenho para onde ir. Isso gera ao nosso coração uma falta de fé, nos afasta daquilo que Deus tem para cada um de nós. Então, Jeremias em Lamentações fala, trazer à memória aquilo que vai te dar esperança, é aquilo que Deus já fez. Deus já operou um dia, Ele vai operar de novo, Ele é o mesmo. O Senhor já curou uma vez, o Senhor cura de novo. Então, vamos focar no que o Senhor já curou e não nas doenças que surgiram. Temos que trazer à nossa memória aquilo que vai nos gerar fé e confiança em Deus. Precisamos parar continuamente de nos lamentar. Estamos em Lamentações de Jeremias, mas não é para se lamentar. Precisamos parar continuamente de só olharmos para as coisas negativas e lançarmos negatividade nas nossas vidas, lançarmos negatividade nas nossas famílias, porque a boca fala do que o coração está cheio e nós anunciamos, nós proclamamos e a nossa palavra, ela tem poder. Nós precisamos encher o nosso coração daquilo que é bom, daquilo que gera fé, daquilo que traz esperança, para que nós possamos falar disso. Precisamos falar de esperança, precisamos falar de fé, precisamos falar do amor de Deus, precisamos falar da providência de Deus. E nós só vamos falar disso quando nós alimentarmos na nossa mente, quando nós pensarmos no que Deus já fez, quando nós lançarmos sobre nós pensamentos que fazem com que Deus cresça. Isso vai gerar no nosso coração sementes, e essas sementes vêm através da nossa boca. Precisamos ser profetas de Deus. Para sermos profetas de Deus, estamos nos 70 dias buscando os dons do Espírito Santo. Para nós sermos profetas de Deus, nós precisamos alimentar a nossa mente com coisas de Deus. Como que um profeta de Deus vai anunciar a palavra de Deus se o coração dele está cheio de coisa do mundo, porque a mente dele passa diariamente pensando coisas que são do mundo? Se nós estamos a buscar os dons do Espírito Santo, se nós estamos a buscar o dom de profecia para sermos profetas, precisamos ser cheios da palavra de Deus. E para o nosso coração estar cheio da palavra de Deus, nós precisamos meditar na palavra de Deus, dia e noite. Josué 1:8 diz, não deixe de falar as palavras deste livro. Dela vou meditar dia e noite, para que cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Senão os teus caminhos só então os teus caminhos prosperarão e serão bem-sucedidos. A resposta está aqui, é meditar na palavra de Deus dia e noite. Fácil não é nem um pouco. Para quem acorda cedo e vai trabalhar e passa aquela correria e chega à noite, a única coisa que quer é descansar os pés na cama e dormir. Não é fácil. Mas é aqui que nós precisamos, como Josué disse, meditar nela dia e noite. Meditar nela dia e noite. É assim que nós seremos profetas, é assim que a nossa boca vai dar fruto. É assim que sairá de dentro de nós água viva.
Porque se a gente parar para pensar, o que tem de diferente hoje de antigamente que acontecia tantos milagres? O que tem antigamente que não tem hoje? Que tinha tantos profetas, que tinha tanta cura, que tinha tanto milagre, que tanto morto ressuscitava. O que tem diferente? A nossa mente está ocupada com o que não é de Deus. Antigamente, eles não tinham tantas distrações. Os apóstolos não tinham tantas distrações, a igreja primitiva não tinha, a única coisa que eles conseguiam pensar é: o reino de Deus tem que avançar, o reino de Deus tem que crescer. Então ocupavam a mente dele com as coisas do reino. Hoje nós temos distrações demais, e não acontece, não é porque Deus mudou, não é porque Deus não levanta mais profeta, é porque como que Ele vai me levantar como profeta se eu não tenho a palavra dEle no meu coração? Como que eu vou proclamar a palavra de Deus se ela não está no meu coração, se eu não medito nela dia e noite, se eu não penso na palavra do Senhor, se eu não trago à minha memória aquilo que vai me gerar esperança? Eu não serei profeta. Se eu me levantar como profeta não tendo a mente de Cristo, seremos falsos profetas, porque vamos falar daquilo que não sabemos. Vamos falar de uma mensagem que está no nosso coração totalmente equivocada. Então, precisamos ter a mente cativa a Cristo. Precisamos mudar o nosso modo de viver. Estamos a viver no modo automático. Eu trabalho, eu chego, eu janto, eu durmo. Domingo eu venho para a igreja e na semana que vem é a mesma coisa. Estamos a viver no modo automático. E vamos fazer 1000 dias de jejum e não teremos os dons do Espírito Santo. Não teremos, não seremos profeta, não teremos as palavras, não teremos discernimento dos Espíritos, porque só saberemos como discernir através do Espírito Santo e da sua palavra. Como eu falei, a Bíblia é o nosso manual. Então, podemos jejuar e podemos orar de forma automática e nada vai mudar na nossa vida, enquanto não nos posicionarmos, enquanto não largarmos as distrações, como aquela série que eu precisei largar porque estava tomando a minha mente, enquanto não largarmos as distrações e nos voltarmos para as coisas de Deus, não seremos ativados nos dons do Espírito Santo, não viveremos uma vida que contribui para o crescimento do reino de Deus, não viveremos. Porque precisamos ser cativos a Cristo. Porque devemos ter cuidado com aquilo que nós pensamos. Além de tudo que nós já falamos, além de tudo que nós já mencionamos, Tiago 4:8 vai dizer: aproximai-vos de Deus e Ele se aproximará de vós. Limpai as vossas mãos, pecadores, e vós de dupla mentalidade, purificai os vossos corações. Precisamos ter cuidado com aquilo que nós pensamos, porque é isso que nos aproxima de Deus. Ou é isso que nos afasta de Deus. Precisamos mudar a nossa dupla mentalidade. Tiago 4 diz: limpai a vossa mente, a vossa dupla mentalidade e purificai os vossos corações. Estamos a viver um tempo de dupla mentalidade. Ao mesmo tempo em que pensamos em vir para a igreja, pensamos em ficar em casa guardadinhos, assistindo a nossa série. Ao mesmo tempo que pensamos que eu preciso ter fé, ao mesmo tempo nós pensamos não vai acontecer porque é impossível. Ao mesmo tempo que eu penso, o meu casamento tem que ser para glorificar a Deus, eu preciso suportar. Ao mesmo tempo nós pensamos, eu não tenho que suportar nada, eu não preciso disso. Então, a nossa mentalidade está dupla, está dividida. Precisamos mudar a nossa dupla mentalidade. E por causa da nossa dupla mentalidade, o nosso coração está impuro. Então, aproximai-vos de Deus, limpai-vos as vossas mãos, vós de dupla mentalidade, purificai os vossos corações. Então, que hoje nós possamos buscar no Senhor essa purificação para o nosso coração. Pedir, Senhor, todas as sementes que eu lancei no meu coração, através da minha dupla mentalidade, através dos meus pensamentos impuros, que hoje meu coração possa ser limpo e que hoje a minha mente seja uma mente única, aquela que é cativa a Cristo, aquela que pensa diariamente as coisas do reino, aquela que busca fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo. Precisamos mudar a nossa mentalidade. A nossa mentalidade, os nossos pensamentos, a nossa mente tem nos dominado. Como eu falei lá no início, que vocês iam perceber, quando eu disse que diariamente é algo tão comum, tão normal, que nós não percebemos o quanto somos dominados
Porque é normal pensar, todo ser humano pensa, nós pensamos, como falei, 70 mil pensamentos diários o ser humano pode ter. Então, é a coisa mais natural. E isso nos faz levar com tanta naturalidade pensar, que não paramos para analisar aquilo que nós pensamos. Não paramos para analisar que a nossa mente nos domina, que os nossos pensamentos nos dominam e os nossos pensamentos têm lançado sementes no nosso coração, essas sementes têm dado fruto, e esses frutos têm nos afastado do Senhor Jesus Cristo. Esses frutos têm nos afastado de sermos aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós. Os nossos frutos têm nos afastado daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Jeremias 17 vai falar: eu, o Senhor, examino os pensamentos. Eu ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. O Senhor Jesus conhece cada pensamento nosso. Cada mini pensamento, repentino ou contínuo, o Senhor Jesus conhece. O Senhor conhece cada pensamento, Ele examina o nosso coração. E Ele nos recompensa de acordo com aquilo que nós fazemos. E nós só fazemos aquilo que o nosso coração está cheio. Amém? Eu gostaria que hoje nós pudéssemos sair daqui com a certeza de que nós, com a ajuda do Espírito Santo, conseguimos dominar os nossos pensamentos. Com a ajuda do Espírito Santo, nós conseguimos ser parecidos com Jesus, termos a mente de Cristo, termos a mente que o Senhor quer para cada um de nós. Gostaria de convidar vocês a ficar de pé. Estamos a terminar. E hoje, que o Espírito Santo possa capacitar cada um de nós para dominar os nossos pensamentos, para não sermos dominados pela nossa mente, não sermos dominados por aquilo que Satanás lança na nossa mente, que o nosso coração seja um coração que seja cheio de sementes, sementes boas, sementes do reino de Deus, sementes que nos trazem esperança, sementes que nos fazem lançar uma palavra para o outro de conforto, que o nosso coração esteja cheio de conforto, que o nosso coração esteja cheio das coisas do reino, para que possamos encher outras pessoas. Nós atingimos outras pessoas com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós pensamos. Nós podemos abençoar ou amaldiçoar pessoas com a nossa boca, e a nossa boca fala aquilo que o nosso coração está cheio. Foi isso que a Bíblia nos disse: a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio, e o nosso coração está cheio daquilo que nós pensamos. Então temos uma razão muito grande para dominarmos os nossos pensamentos, para dominarmos aquilo que pensamos. Vamos lançar a palavra de Deus na nossa mente, vamos meditar na palavra de Deus, e então os dons do Espírito Santo serão ativados em nós, porque estamos cheios de Deus, estamos cheios da palavra de Deus. Amém? Senhor, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Espírito Santo, eu peço que tu venha agora sobre nós e traga, Senhor, sobre nós lembranças, Senhor Jesus, daquilo que nos dá esperança. Senhor, nós te pedimos perdão pela nossa dupla mentalidade, te pedimos perdão, Senhor Jesus, porque deixamos, Senhor Jesus, o Satanás lançar, Senhor Jesus, na nossa mente. Deixamos, Senhor, lançar, Senhor, sementes no nosso coração que não são, Senhor, sementes do teu reino. Pedimos perdão, Senhor, porque alimentamos na nossa mente pensamentos que não são verdadeiros, pensamentos que não são puros, pensamentos que não são honestos, que não são justos. Senhor, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor, se temos uma mente voltada ao mundo. Nos perdoa se temos uma mente, Senhor Jesus, voltada, Senhor Jesus, para o pecado. Se alimentamos pecado, Senhor, na nossa mente. Se diariamente, Senhor, estamos, Senhor Jesus, a gerar pecado através dos nossos pensamentos. Pai, limpa o nosso coração. Nós queremos, Senhor, nessa manhã te pedir, Senhor, purifica o nosso coração. Limpa o nosso coração, Senhor, de toda semente lançada pelos nossos pensamentos. Limpa, Senhor, o nosso coração de toda impureza. Limpa o nosso coração de todo pecado. Limpa o nosso coração, Senhor, do mundo. Limpa, Senhor Jesus, de toda palavra negativa que lançamos em nós mesmas. Te pedimos perdão, Senhor, porque nós mesmos lançamos sobre nós o que é negativo. Te pedimos perdão porque lançamos no outro, Senhor, palavra negativa. Porque o nosso coração estava cheio, Senhor, de coisas ruins. Porque o nosso coração estava cheio, Senhor, de pecado.
E eu te peço, Senhor, que o nosso fruto seja fruto do Teu Espírito Santo, que o nosso fruto seja o fruto, Senhor, que vem do Teu Espírito, fruto, Senhor, que gera no Teu reino crescimento, fruto, Senhor, que gera na nossa casa amor, fruto que gera na nossa casa esperança, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu declaro que toda a igreja Arca é uma igreja que tem uma única mente, a mente de Cristo. Repreendemos toda a dupla mentalidade. Repreendemos em nome do Senhor Jesus Cristo toda mente cativa ao mundo, ao diabo. Declaramos hoje, Senhor, liberdade na nossa mente. Declaramos hoje, Senhor, liberdade nos nossos pensamentos. Pai, declaramos que haverá poder sobre nós. Nós dominaremos a nossa mente. Espírito Santo de Deus, vem com o domínio próprio sobre nós. Que nós possamos dominar os nossos pensamentos. Que nós possamos dominar a nossa mente, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que toda a tua igreja saia hoje daqui. Aqueles que vão assistir, Senhor, essa mensagem. Que todos eles, Pai, possam, Senhor, ter a certeza de que nós podemos dominar a nossa mente. Que a maior prisão, Senhor, está na nossa mente. Liberdade na mente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro liberdade na mente, em nome de Jesus. Eu declaro corações como terra, Senhor, de sementes do reino. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro, Senhor, a nossa mente, a mente de Cristo, mentes santas, mentes saradas, mentes transformadas pelo poder do Espírito Santo. Eu declaro, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Amém, Jesus.